Devemos ser pessoas de palavra. Você é bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma meditação da poderosa Palavra de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado pela sua presença. Hoje nós vamos ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 5, versículos do 33 ao 37. E a Palavra de Deus nos diz o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: Não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso, vem do maligno. O Evangelho de hoje vem trazer para nós dois conselhos sobre como lidar com nossos relacionamentos interpessoais e principalmente por meio daquilo que nós falamos, da nossa comunicação. Jesus esclarece para nós que nós não precisamos jurar por nada que existe nesse mundo para sustentar a nossa palavra. Por quê? Antigamente, principalmente, ela era algo muito poderoso e convicto, carregava uma autoridade, porque os antigos, tudo que eles diziam, na maioria das vezes, eles cumpriam. E com o tempo, foi se vendo a necessidade de registrar as palavras em papel, ou seja, contratos e acordos, para que as pessoas pudessem cumprir de fato aquilo que elas disseram no passado. E provavelmente hoje os contratos existem, os documentos, porque alguém no meio do caminho acabou não cumprindo a sua palavra dita verbalmente. E por isso das coisas serem registradas em papel para trazer também a autenticidade, que aquilo ali é verídico, precisa ser registrado. Mas por que Jesus vem nos dizer que nós não precisamos jurar? Ele nos diz isso porque a nossa palavra como filhos de Deus, como pessoas que são cristãs e íntegras, precisa ser aquilo que nós dizemos. Mas no mundo de hoje, cada vez mais a gente está tendenciosamente não cumprindo aquilo que nós dizemos. Talvez porque nós somos sobrecarregados de informações, então nós acabamos esquecendo de muito daquilo que nós falamos, ou até mesmo por falta de caráter da nossa parte, nós não cumprimos o que nós dizemos. E aqui, Jesus vem nos dizer que nós precisamos ser pessoas íntegras naquilo que nós dizemos para as outras pessoas, que nós precisamos antes cumprir todo o voto, todo o compromisso que nós assumimos por meio da nossa palavra, porque nós já vimos em outra meditação que todas as coisas que são reais aqui na Terra começaram nos nossos pensamentos, na nossa área da imaginação. Portanto, as nossas palavras são os nossos pensamentos materializados em ondas vocais, por meio da voz. Por isso a importância de nós dizermos sim, que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não, porque a nossa palavra carrega uma grande responsabilidade de quem nós somos e nós somos filhos de Deus. Jesus alerta para que nós não juremos por Deus. Por quê? Quando eu juro por alguém, eu estou colocando que aquele alguém, aquela pessoa, ela é uma prova evidente de que a outra pessoa pode confiar naquele por quem eu estou jurando para garantir a minha palavra. Portanto, quando nós juramos por Deus, nós colocamos ele como objeto do nosso juramento, que se nós não cumprirmos aquilo que nós dizemos para outra pessoa, o culpado é ele, porque ele é o objeto que dá veracidade por aquilo que eu jurei. Dessa forma, eu coloco Deus como culpado do meu não cumprimento do juramento que eu disse para aquela pessoa. Isso é um erro. Nós precisamos ser pessoas responsáveis por aquilo que nós dizemos e cumprir aquilo que nós falamos. Enfim, e no final Jesus vai discorrendo, falando que o nosso sim precisa ser sim e que o nosso não precisa ser não. Isso também nos mostra que nós somos pessoas que temos vontade e que não necessariamente nós somos obrigados a justificar tudo aquilo que nós decidimos. Por exemplo, se você me pergunta se eu vou em determinado lugar, eu posso apenas te dizer sim, e o meu sim basta para você, eu não sou obrigado a te dar esclarecimentos da minha decisão. E também, quando Jesus nos diz para nós dizermos sim ou não, e apenas isso, significa que nós não podemos voltar atrás daquilo que nós falamos, que nós precisamos ser pessoas de palavras. E o que acontece que hoje, com Deus, nós temos sido pessoas que cada vez menos não são fiéis naquilo que dizemos. Por exemplo, hoje eu posso assumir o meu compromisso e falar: vou seguir a Deus, dei o meu sim para Deus. E logo amanhã, o meu sim que eu dei hoje, eu já esqueci, ele já se tornou um não,
Então eu paro de seguir a Deus fielmente e acaba sendo que eu sou uma pessoa de duas faces, porque eu mudo de opinião e eu não sou capaz de sustentar aquilo que eu prometo, aquilo que eu falo. Esse é o ensinamento da palavra de Deus para nós hoje, que nós precisamos cumprir a nossa palavra, que nós precisamos zelar por ela, porque a nossa palavra carrega a nossa reputação e mostra, de fato, como é o nosso caráter. E que nós não podemos colocar Deus ou quem quer que seja como objeto de veracidade, de verdade daquilo que nós falamos. Nós precisamos arcar com as nossas responsabilidades e sermos pessoas íntegras e honestas com os outros nos nossos relacionamentos. Eu acredito que essa explicação possa te ajudar a pensar muito mais quando você for prometer algo ou quando você for jurar algo. Não jure por ninguém, mas que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, e o que você disser seja a verdade e mais nada além disso. Porque tudo que vai além disso é invenção e é do maligno. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado pela sua presença mais uma vez nesse dia. Amanhã, se Deus quiser, nós nos encontramos novamente. Um grande abraço para você e até mais.